Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da exportação do agronegócio brasileiro. Eu vou conversar com Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da soja, não só no Brasil, mas vamos dar um giro aí pelo mundo. Vamos falar também da importância da soja como carro-chefe da economia brasileira. Eu vou comentar da performance das exportações do agronegócio sobre os demais setores da economia. Vou conversar também com Bruno Zuntini. Ele é agrônomo, líder do portfólio de fungicidas da Syngenta, e nós vamos falar de um tema importante, a podridão da soja. O Bruno foi o responsável pelo estudo desse enorme problema que afeta a oleaginosa. E você vai ver que o Brasil poderá ter o maior mercado de farelo de soja do mundo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema interessante, falando sobre exportação do agronegócio brasileiro. No primeiro semestre deste ano, as exportações do agronegócio do Brasil alcançaram o valor recorde de 82 bilhões de dólares, representando um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor foi de 79 bilhões de dólares. Esse crescimento ele foi impulsionado pelo aumento no volume exportado, 8%, que atingiu o maior valor da série histórica, uma vez que os preços registraram uma queda de 3,2% no período. Em junho deste ano, as exportações do agro totalizaram 15,5 bilhões, apresentando uma leve queda de 0,6% em relação ao ano anterior, que foi de 15,6 bilhões de dólares. Apesar desse recuo, diversos produtos do setor registraram recordes, como a soja em grãos, em valor e quantidade. Açúcar de cana bruto em valor cresceu também. E as carnes bovina e frango in natura em quantidade. E também celulose cresceu em quantidade. As exportações do agronegócio apresentaram cerca de 52% do total da balança comercial em junho, uma vez que as exportações de outros produtos registraram queda mais acentuada de 15,7%. E agora você vai ver que a soja é o carro-chefe da economia brasileira. Em um país de proporções continentais como o Brasil, a soja impera como o grão de maior importância econômica. E nesta safra 22-23, são 43 milhões de hectares plantados com a oleaginosa, um crescimento de 4,4% frente à temporada anterior, conforme os números da Conab. A respeito da produção, a entidade estima 151,4 milhões de toneladas, um aumento de 20,6% ante o ciclo 21-22, que por sua vez foi marcado por quebras no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul devido à estiagem. Esse número de superação é possível graças ao empenho de produtores localizados em municípios onde o grão é responsável por uma fatia cada vez maior do orçamento, principalmente das prefeituras. Por isso, vale a pena destacar os 10 maiores municípios produtores de soja do Brasil, segundo os dados mais atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Como visto, dos 10 maiores municípios que cultivam soja, 7 estão no Mato Grosso. Aliás, se o Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro maior produtor de grãos do mundo, com estimativa de 44,3 milhões de toneladas. Nesta safra, isso porque a Argentina não deve ultrapassar os 30 milhões de toneladas neste ciclo por conta de uma estiagem severa. Os dados do IBGE, referentes à safra 21-22, mostram que
2.468 municípios brasileiros cultivam soja, um aumento de 3,3% ante os 2.387 que produziam o grão na temporada 2021. Segundo o professor especializado em agro da FIA Business School, o Wellington Souza, ele disse que tais números devem continuar crescendo porque a soja tem cada vez mais importância como a principal commodity agrícola e real, geradora de divisas para o país. O grão é o que mais contribui para o superávit das exportações do agro, que giram aí em torno de 100 bilhões de dólares por ano, o que é fundamental para ancorar a economia ainda mais em momentos turbulentos. Para ele, para o professor, por mais que o cenário seja de incertezas, os preços tendem a ficar em alto patamar porque o radar do mercado está voltado para o Rio Grande do Sul e Argentina por conta dos problemas de desempenho de produção trazidos pela seca. E agora eu vou conversar com Matheus Itagiba. O Matheus, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar justamente sobre o mercado da soja. Matheus Itagiba, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, Toninho, obrigado, muito bom dia a você e a nossa audiência. Bom, nós vimos aí que a soja realmente é o carro-chefe, passou por cima de basicamente quase tudo e é quem segura as pontas da uma boa parte da economia brasileira. Agora, nós temos um problema. O mercado está muito volátil. Ora você imagina que vai subir, ora despenca, ora dá problema nos Estados Unidos, daí a pouco reverte isso aí tudo. Está meio confuso o mercado, não está, Matheus? É verdade. De fato, o mercado de commodities como um todo, ele passa por certos ciclos, né? Então, tem um ciclo de crescimento, um ciclo de estagnação, e com isso vem certas volatilidades aí devido às questões de demanda dos países, né? E também as adequações que os países fazem para a própria produção. Então, tem essa questão dos Estados Unidos com o clima, né? Com commodity, o clima a gente nunca sabe o que vai acontecer de fato. A climatologia, a gente lembra, é uma ciência muito nova e, portanto, muito pouco ainda precisa. A gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer, mas a seca na Argentina, como é que poderia imaginar que seria tão severa como foi, né? As estimativas aí mais otimistas de 30 milhões de toneladas, na verdade, eles vão colher no máximo 21, 22 milhões de toneladas, e aí isso vai ser precificado no mercado, né, com aumento de preços da soja e do farelo daqui em diante, por exemplo. E aí a gente tem os Estados Unidos aí como segundo maior produtor, novamente, a safra deles está bastante comprometida, podemos dizer assim, né, com a questão que eles precisam de uma chuva para poder produzir a quantidade que eles estimaram lá em março, né, uma produtividade cheia que não foi alterada nas últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quer dizer, então tudo está indicando que os Estados Unidos poderão ter aí uma safra até relativamente boa. Pode sim, pode ser que sim. A soja ela tem um grande potencial de recuperação, né, da cultura, mas hoje é bastante improvável que eles tenham uma safra cheia, né, uma safra acima de 120 milhões de toneladas. Né. Na última estimativa do USDA, eles cortaram a estimativa de produção para 117 milhões de toneladas, mas se essa seca continuar, e de fato, para essa semana e para os próximos 7 a 10 dias, tanto as temperaturas estão mais altas que o normal, quanto as precipitações previstas estão abaixo do normal. Portanto, o estresse hídrico sobre a cultura, ele se eleva, né? E a produtividade potencial ela vai cair. E isso aí a gente deve ver nas novas projeções do USDA de agosto, né, possivelmente com um corte de produtividade que não veio em julho. Então, é possível que os Estados Unidos tenham uma produtividade, uma produção total de 110 milhões de toneladas, 111 milhões de toneladas, né, de acordo com o que vier de precipitação e de temperatura nas próximas semanas. E se isso realmente acontecer, vai ser bom para os produtores brasileiros, que, na verdade, assim, vamos dizer, quando você coloca na ponta do lápis, prejuízo não está tendo, né? A não ser o pessoal do milho, né? O milho está batendo na trave, em algumas regiões aí. Outras realmente não está muito fácil de tocar, não. Mas a soja, o que está acontecendo é que está ganhando menos, né? O resultado está sendo menor um pouco. Mas prejuízo não está dando, não, né? Ainda não, né? Diminuiu bastante a margem do que os produtores
vinham tendo nos últimos anos, né? Mas ainda prejuízo realmente é só com quem fez negócios, né? Na questão dos insumos, mais alto do que o normal. Então, ainda não tem essa questão de um prejuízo mais severo como a gente vê no milho. Agora, Matheus, qual é assim uma perspectiva para a soja aqui, principalmente para o produtor brasileiro? Como é que está o mercado? Como é que vocês estão vendo o mercado? Bom, nesse momento a gente vê que é necessário ter paciência, né, para a gente ter possibilidades melhores de negociação. Nessa semana a gente viu as compradoras nas tradings já melhorando as ofertas para a soja, né, e isso deve melhorar a partir de setembro, por exemplo. Né? O grande problema do Brasil realmente são os prêmios. Como a gente vem explicando, o Brasil vem de uma safra muito grande, né, com o dólar em queda em relação ao ano passado, e os Estados Unidos, né, vinha tinha a questão da produção dos Estados Unidos aí aguardada para setembro. Então, hoje a gente vê que é melhor ter paciência em relação à comercialização da soja, os prêmios tendem a melhorar como já estão melhorando, né, e pode ser que a gente tenha boas possibilidades de negócios, mas a questão, de fato, tanto para a soja quanto para o milho, é ser bastante perspicaz nessa negociação e sobreviver essa safra, tomar boas decisões no momento certo, né? Porque, de fato, a soja explodir depende dos prêmios melhorarem. E isso aí é uma questão um pouco mais imprevisível. É preciso fazer os negócios com parcimônia e aos poucos com o passar dos meses. É aquilo que a gente falava sempre, não carrega todos os ovos na mesma cesta. Pega uma parte da sua soja, trava isso aí e tal, já começa a pensar isso para a próxima safra. Pensa em travamento. Eu acho que se tivesse, e muita gente tivesse travado o tanto que nós falamos aqui no programa, pode ter certeza que muita gente não estaria preocupado hoje não. Estaria bem mais tranquilo, como tem muita gente que está tranquilo porque travou, né? Exatamente. De fato, quem fez negócios pensando no futuro, fazendo alguns travamentos, aproveitando a receita antecipada, se deu bem melhor, né? É verdade. E hoje a gente vê, por exemplo, que ano que vem as perspectivas de safra são maiores que esse ano, tanto em área plantada quanto de produção total. Então a gente deve ver muita soja e por isso que é preciso fazer negócio com bastante sabedoria. É isso aí. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito obrigado mesmo. E você que é produtor de soja, fique esperto, porque as coisas cada ano que passa, está ficando mais acochada. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar da performance das exportações do agronegócio sobre os demais setores da economia. E eu vou conversar com Bruno Zuntini, agrônomo líder do portfólio da Syngenta, e nós vamos falar sobre um tema importante, a podridão da soja. Nós voltamos já, é um minutinho só. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Quer instalar ou trabalhar no setor de energia solar? Participe do Fórum GD, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Acesse agora forumgdcentroeste.com.br e faça parte desta história. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro,
o canal do agronegócio. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar da performance das exportações do agronegócio sobre os demais setores da economia. O desempenho positivo das exportações do agronegócio, representando cerca de 52% do total da balança comercial em junho, totalizou 15,5 bilhões de dólares, o que reflete a força e competitividade desse setor no mercado internacional. O Brasil possui uma posição de destaque como um dos principais produtores e exportadores de commodities agrícolas, como soja, carnes, açúcar, café, celulose. O país continua a expandir os seus mercados e a atender a crescente demanda global por produtos agrícolas de qualidade. Esses resultados reforçam a importância do agronegócio para a economia brasileira, contribuindo para o crescimento do Brasil, geração de empregos e desenvolvimento das regiões produtoras. O setor se mantém como um dos pilares fundamentais da balança comercial brasileira e desempenha um papel crucial na garantia da segurança alimentar global. E agora vamos falar do mercado de farelo de soja. De acordo com o relatório divulgado agora pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, no dia 12 de julho, o Brasil está prestes a se tornar o maior fornecedor mundial de farelo de soja, elevando significativamente os seus embarques na temporada 22-23. E de acordo com as projeções, o Brasil deverá exportar um recorde de 21,5 milhões de toneladas desse subproduto no período de outubro de 2022 a setembro de 2023. A expectativa de aumento nos embarques brasileiros de farelo de soja está diretamente relacionada à redução do processamento do grão na Argentina. Estima-se que a Argentina processe apenas 30 milhões de toneladas de soja na temporada 22-23, o que representa o menor volume dos últimos 18 anos. Essa redução na capacidade de processamento argentino abre espaço para que o Brasil ocupe uma posição de destaque como principal fornecedor de farelo de soja. E agora eu vou conversar com Bruno Zuntini. Ele é agrônomo, líder do portfólio de fungicidas da Syngenta. E nós vamos falar de um tema muito interessante, muito recorrente, um tema importante que acontece com a soja. Nós vamos falar da podridão da soja. E o Bruno, ele foi o responsável pelo estudo desse enorme problema que afeta a oleaginosa. Bruno Zuntini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa para falar de um tema importantíssimo. Tá tudo bem, Bruno? Bom dia. Tudo bem, Antônio? Bom dia aos colegas produtores que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Realmente esse tema é muito recorrente e vem trazendo aí um enorme problema para os produtores, principalmente na região do Cerrado. Bom, ô Bruno, a podridão da soja, ela não escolhe região não, né? Pega aí basicamente Antônio, de norte a sul, né? Perfeito, Antônio. E um ponto importante que você já foi muito bem aí na sua pergunta, você já trouxe o nome correto, que é podridão de vagens, de grãos e sementes, né? Esse tema, ele é tão sensível, e até pouco tempo o estudo ele era tão incipiente, ainda a gente não tinha toda a informação necessária, que criou-se o nome no campo de anomalia,
Os produtores que estão nos assistindo, talvez, quando estão falando de podridão na soja, eles estão pensando do que se trata, mas nada mais do que a anomalia da soja, doença que vem ocorrendo com grande problema, especialmente no estado do Mato Grosso, mas que vem se expandindo para todo o Cerrado. Nós já encontramos focos aí da podridão no estado de Goiás, por exemplo, na Bahia, em outras regiões do Cerrado e até no Rio Grande do Sul, no Paraná, na região sul do Brasil. Então é um problema que vem se alastrando. E esse nome anomalia, ele começou porque há 2 anos atrás, quando o problema começou a ser relatado com maior intensidade, na última safra com uma intensidade ainda maior, os danos de produtividade chegaram até 40%, não se sabia ao certo qual era o agente causal dessa doença. E nem se mesmo era uma doença, se não era um problema nutricional da planta, algum problema climático, chuva demais, ou um estresse que a planta sofreu, que ocorria 2 problemas, o quebramento das hastes, a planta ela quebrava, né, na base do caule, e lá no final do ciclo as vagens apodreciam, os grãos dentro das vagens também apodreciam. Então esses 2 problemas, quebramento e podridão, deu-se o nome de anomalia, porque ninguém sabia ao certo do que se tratava. A boa notícia é que a Syngenta liderou um estudo em parceria com inúmeras instituições de pesquisa do Brasil, privadas e públicas, e agora já se conhece os agentes causais e já se sabe que isso é uma doença, e por isso que a gente deixa de chamar de anomalia e passa a chamar de podridão de grãos e sementes, ou podridão de vagens, aí, num termo um pouco mais popular. Pois é, vocês fizeram um trabalho em parceria com a Embrapa, Fundação Mato Grosso, Fundação Rio Verde e a Proteplan. Quer dizer, foi um trabalho aí a várias mãos para poder chegar que realmente a podridão é uma doença. Inclusive, se não me falha a memória, o feijão também, que é um parente da soja aí, né? Ele também parece que tem esse problema, se não me falha a memória, problema de podridão também. Agora, só que a soja é o carro-chefe, e isso aqui tem que conter esse problema, porque o prejuízo é enorme, né? Antônio, muito bem, a gente só tem que, só para não confundir, a podridão de feijão é um outro problema, essa Sim. nova podridão, a podridão de grãos aí, de vagens na soja e o quebramento de hastes, o que a gente descobriu com esse estudo, você enumerou algumas instituições, tiveram várias outras, como a Fundação Mato Grosso, consultorias privadas aí, da BR-163, do norte do Mato Grosso. O que nós fizemos? A gente, em parceria com várias instituições, a gente coletou amostras no estado do Mato Grosso inteiro, em diferentes regiões do Brasil. Foram mais de 400 amostras. Em áreas que tiveram um problema, em plantas que tinham sintomas, ou do quebramento ou da podridão, e em áreas que não tiveram sintomas, mas que na região tinham histórico do problema. Então a gente tinha plantas sintomáticas e assintomáticas. Nós coletamos todas essas amostras, levamos para o nosso laboratório em Olambra, que é um laboratório de altíssima qualidade e referência em análises moleculares, e a gente conseguiu diagnosticar, extrair a doença, levar para o laboratório e descobrir o que estava causando, qual era o complexo de fungos ali envolvidos. E o que se descobriu até então? Existe um novo fungo, uma nova espécie de fungo, do gênero Diaporte. Quem conhece o gênero Diaporte vai lembrar do cancro da haste. O cancro da haste é causado por um fungo do gênero Diaporte. Só que uma espécie que até então é nova no cultivo da soja. O gênero Diaporte é antigo, mas essa espécie tem aumentado agora, que é o Equere. Esse Diaporte o Equere, junto com o coletótron, que já é o causador da antracnose da soja, e algumas espécies de Fusarium também, esses 3 patógenos, principalmente os 2 primeiros, juntos, a gente conseguiu encontrar em todas as amostras presentes, em grande quantidade. E aí o que a gente fez? A gente fechou os postulados de Koch, que é o que a ciência pede. Nós fomos lá, encontrando esses fungos, a gente isolou esses fungos em laboratório e inoculou eles na planta. E o sintoma foi exatamente o mesmo do quebramento lá, principalmente do quebramento de haste, que a gente conseguiu comprovar cientificamente pelo postulado de Koch. Então, o que se sabe hoje, nesse estudo liderado pela Syngenta, com mais de 400 amostras, foram 7 estados que a gente coletou, o foco maior no Mato Grosso, mas aí tinha amostra de Goiás, tinha amostra do Maranhão, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, são vários estados, e a gente coletou todas essas amostras, então conclui-se que são fungos agindo em conjunto, o Diaporte, o Equere, essa nova espécie,
o coletótron, que também já está presente, que causa antracnose, e algumas espécies de Fusarium envolvidas, e aí juntas elas causam os problemas, tanto o quebramento de haste, como também a podridão de grãos e sementes. Bom. E aí o produtor, ele precisa entender que isso é uma doença, e ele precisa também tratar isso como uma doença. Esse é o primeiro passo para o manejo de sucesso. Tá. Ô Bruno, o primeiro passo foi dado, foi descobrir quem é quem dentro dessa cadeia produtiva. Bom, existe conserto? Tem como prevenir a podridão? A Syngenta já tem alternativas? Tem como, tá, Antônio? Excelente pergunta. Os produtores estão nos ouvindo. Você precisa tratar como uma doença, então se precaver com fungicidas de alta eficácia. E aí, dentro dos fungicidas, o grupo das carboxamidas é o que mais se destaca. O produtor precisa ter carboxamida do sistema. Dentre as carboxamidas, a Syngenta tem um ingrediente ativo que é o solatenol. O solatenol é a base de 3 produtos: o Elatos, o Alad e o Mitron. Esses 3 produtos têm apresentado altíssima performance. E o que é a melhor notícia para o produtor? Não são só resultados de campo. Nós conseguimos, junto ao mapa, o registro em bula desses patógenos que eu acabei de mencionar, das espécies de diaporte, do coletótron e do Fusarium. Então, esses 3 produtos, Elatos, Alad e Mitron, eles possuem registro para esse alvo, para os alvos causadores da podridão e de anomalia. Então, a gente recomenda esses fungicidas no manejo de doenças, não só visando esse problema da podridão, do quebramento, né, mas das outras demais doenças, da ferrugem, da mancha-alvo, da cercose, que já existem. Então, agora o produtor já tem ferramentas registradas para o problema da Syngenta. E, é claro, o uso de fungicidas é muito importante e é um pilar, Antônio, do manejo. Fungicidas não resolve sozinho. O produtor também tem que se atentar às variedades. Não existe nenhuma variedade 100% resistente, mas umas são mais sensíveis do que as outras. O produtor tem que conhecer bem qual é a sensibilidade da sua variedade para esses patógenos, né, para essa doença. E, além de tudo, manejar, deixar a planta cada vez mais forte, mais robusta, livre de estresse, seja climático, qualquer outro de estresse, que pode favorecer a entrada desses patógenos. Então, usar fungicidas é prioridade, fungicidas registrados é uma ótima notícia que o produtor já pode contar aí com esses 3 produtos da Syngenta para o manejo de doenças, especialmente de anomalia e podridão. São os únicos registrados no mercado até então. Bom, eu conversei com Bruno Zuntini, agrônomo, líder do portfólio de fungicidas da Syngenta, e uma das pessoas que trabalhou aí, tecnicamente falando, na busca de um resultado para a podridão da soja. E foi encontrado, a Syngenta tem o produto certo. Agora, o produtor tem que ficar atento, porque essa podridão, independente da região, ela pode atacar sim. E os resultados variam aí de 40%, 45%, 50% de prejuízo. É um prejuízo que dá para evitar. O produto já está registrado, então agora é só ficar atento ao próximo cultivo. Bruno Zuntini, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por você estar aqui no nosso programa. E eu gostaria depois de entrar em contato, marcar mais vezes para a gente entrar, porque eu sei que tem muita coisa boa que a gente pode falar aí para os nossos produtores. Muito obrigado, um bom dia e até o próximo, Bruno. Antônio, com certeza vai ser um prazer conversar sobre agricultura. E eu queria deixar uma mensagem aos produtores. O produtor é o centro da nossa estratégia. Se o produtor tem um problema, a Syngenta ela vai estar do lado tentando buscar a solução, que é o que nós estamos fazendo nesse tema. Contem sempre com o nosso time de campo, contem sempre com a Syngenta, e agradecer também todas as instituições de pesquisa, privada, pública, que se dedicaram tanto no estudo desse patógeno, tanto que a gente evoluiu na pesquisa nos últimos anos. Isso é sempre visando o bem do produtor, o bem-estar do agricultor e, principalmente, deixar a nossa agricultura cada vez mais forte e robusta, que é o que move aí o nosso país. Um abraço para vocês e desejo a todos uma excelente safra que está no campo, que vai se iniciar agora de soja daqui a uns meses. Muito obrigado. Falou, Bruno. Obrigado, meu irmão. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o homem que não está disposto a morrer por uma causa, ainda não está pronto para viver. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.